Geografia Bíblica. Aula 19. Alimentos, pesos, medidas e moedas nos tempos bíblicos. Encontramos nas Escrituras Sagradas muitas referências aos hábitos alimentares dos povos antigos, bem como dos utensílios e formas para se pesar, medir e comprar que tais povos utilizavam. O conhecimento de tais fatos é importante, sobretudo para nos levar mais próximos à realidade, quando nos utilizarmos de textos que expressam quantidade, capacidade, medidas ou valores. Os alimentos. Disse-lhes mais: Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as árvores do céu e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento, e assim foi. É possível perceber mudanças nos hábitos alimentares dos hebreus em períodos diferentes da história. E isso ocorria devido a fatores diversos, tais como secas, guerras, mudanças de ambiente e etc., que obrigava as pessoas a se voltarem para alimentações diferentes em tempos de crise nacional. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, e até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas, por 5 peças de prata. A despeito dos momentos especiais vividos por Israel, a alimentação habitual, no entanto, se compunha especialmente de vegetais e cereais, que quase que de forma geral era também a alimentação praticada pelos povos em redor. Com respeito às frutas produzidas atualmente na Palestina, não devemos entender que todas elas são de origem nativa, mas que se adaptaram à região devido a técnicas avançadas desenvolvidas por Israel. Mais tipicamente, as frutas prediletas eram uvas, romãs, maçãs, melões, tâmaras e figos. No geral, os judeus não comiam carne diariamente, porém, reservavam tal alimentação para ocasiões especiais, ou no caso, de se receber hóspedes em casa. As carnes mais comuns entre eles eram a de novilhos, cabritos, aves e peixes de escamas. A carne de peixe era parte importante e fundamental da dieta dos hebreus, e também a carne mais apreciada. A fonte principal da Palestina desse tipo de carne era o Mar da Galileia e o Rio Jordão, que possuía enormes cardumes. Os alimentos.
A cevada. Era cultivada na Palestina e no Egito, e destinava-se a alimentar o gado e os cavalos. Os judeus, entretanto, a usavam para fazer pão, pelo menos para os pobres. O trigo. Era o mais largamente usado de todos os cereais entre os judeus. O trigo é mencionado em toda a Bíblia como um alimento básico da dieta hebraica. O pão. O trigo, ou às vezes a cevada, eram moídos, peneirados, amassados, feito em formas de bolo e depois assados. Era responsabilidade da mulher fazer o pão, bem como cozinhar. A fava. Esse era um vegetal com o qual fazia-se um caldo adicionando-se favas batidas ao trigo triturado. As favas eram temperadas com azeite e alho, fervidos e saboreados ainda quentes, especialmente no inverno. Ervas amargas. Este prato, parecido com uma salada, fazia parte das festividades da Páscoa. Era usado para lembrar aos hebreus a tristeza que haviam passado no Egito. Os vegetais, incluídos nas ervas, poderiam ter sido rábano rústico, alface, escarola, salsa e agrião. No momento de suas refeições, era costume entre os judeus lavarem as mãos e os pés, pois no geral assentavam-se em tapetes estendidos no chão e não usavam talheres. Antes da refeição, porém, era indispensável a oração patriarcal, abençoando os alimentos, pois esse momento era tido por especial para os judeus. Alimentos, pesos, medidas e moedas nos tempos bíblicos. Pesos e medidas. O peso fraudulento e a medida falsa são abominação ao Senhor, tanto uma como a outra. Com respeito aos pesos e medidas no Antigo Oriente, os padrões variavam de conformidade com os distritos e as cidades, e não há qualquer prova que Israel possuísse ou usasse um sistema fixo. Atualmente, existe também contradições entre os principais estudiosos do assunto, que divergem consideravelmente, especialmente nas tentativas de aproximar as medidas, valores e pesos antigos dos atualmente usados. Porém, uma média sensata pode ser proposta. Os pesos antigos eram de pedras, geralmente
ornamentadas e lixadas até que tomassem certo aspecto e peso determinado, geralmente com uma base mais larga e chata. Por não possuírem uma forma precisa de se produzir tais pesos, tais instrumentos apresentavam variação de até 7% de erro ou mais. Medidas de capacidade. Para secos. O cabo. Medida encontrada em 2 Reis 6:25. Aproximadamente 2 litros. A gomé. Medida encontrada em Êxodo 16:16. Aproximadamente 3,5 litros. A CA. Medida encontrada em Gênesis 18:6. Aproximadamente 12,5 litros. A efa. Medida encontrada em Amós 8:5. Aproximadamente 37 litros. Medidas de capacidade. Para líquidos. O rim. Medida encontrada em Êxodo 29:40. Aproximadamente 6 litros. O bato. Medida encontrada em 1 Reis 7:26. Aproximadamente 35 litros. O couro. Medida encontrada em Ezequiel 45:14. Aproximadamente 350 litros. Medidas de comprimento.